Vou pedir para você ficar em pé no seu lugar, só para a gente fazer uma oração, um ato profético. Glória a Deus. Pastor Marcelo Júnior, não sei se mexeu alguma coisa aí, estou usando agora esse aqui, tá? E eu vou declarar assim junto com você, diga: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Aleluia. Abra a sua Bíblia lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o amado discípulo. Quem é mesmo o discípulo amado? Ah, é João. Eita, João. Tem algum João aqui? Sim ou não? No capítulo de número 4, todos encontraram? Na minha Bíblia tem um título, na sua também tem? O que está escrito aí? Oh, glória! Por isso que a gente tem aqui no telão para a gente acompanhar numa única versão. Antigamente fazia de forma responsiva. Quem lembra daquele tempo lá? Eu leio os ímpares, vocês leem os pares. Aí eu lia um aqui, vocês liam outro aí. E aí eu lia mais um aqui, vocês liam outro aí. Quem lembra dessa época aí? Ah, irmãos, mas agora vocês têm umas 379 versões de Bíblia aí. Então vira uma torre de Babel aqui, né? Cada um puxando para um lado. E é por isso que a gente não faz mais daquele jeito. Vamos... Se você quer acompanhar com a tua aí, fique à vontade, né? É bom ter a sua Bíblia na mão aberta, para você poder fazer anotações e tudo mais. Mas no telão já tem aí uma versão que ela é bem legal, uma versão muito utilizada pelas igrejas evangélicas. Eu vou ler a partir do versículo 19. Todos encontraram? Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe: Eu sou o que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens:
vinde e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E entrando os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses, até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro ditado: um é o que semeia e outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém, queridos? Podeis assentar-se aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai querido, nós estamos aqui nessa manhã e queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Pai. Abre o nosso coração, a nossa mente e o nosso entendimento, para que possamos compreender, Pai, qual seja a Sua boa, perfeita e agradável vontade. Que ninguém saia deste culto, nem dessa live, através do Facebook, do YouTube, da mesma maneira que se conectaram conosco, Pai, mas que hoje seja uma noite de transformação, de um despertar profético, porque eu creio, Pai, que esta é a geração que verá o retorno do Messias. É no nome poderoso do Senhor Jesus que nós oramos e nós já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Aleluia. Queridos, nós estamos aqui de olhos colocados numa passagem da Bíblia muito conhecida, que é João capítulo de número 4, a mulher samaritana, o encontro de Jesus com a mulher de Samaria. A cidade, uma cidade pequena, uma cidade desconhecida. O nome da cidade, Sicar, uma cidade, irmãos, que tinha muitos problemas de ordem religiosa, porque eles tiveram um templo ali naquele lugar, e eles agora já não tinham mais aquele templo, o templo havia sido destruído, e eles começaram a ter então dificuldades de se relacionar com Deus. Outros problemas tantos haviam, porque esse povo foi um povo que foi misturado entre as nações. Quando Nabucodonosor, depois o rei Dario, depois o rei persa lá, o rei Dário, eles miscigenaram o povo, misturaram o povo, e Samaria se tornou uma nação, um lugar de gente misturada, gente que tinha se casado e tiveram filhos com pessoas de outras nações. Então eles já não eram mais aquele sangue puro, eles já não eram mais judeus, de judeus mesmo, eles eram um povo mistureba. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala assim, igual aqui no Brasil, fala para ele aí, ó. Quantos são descendentes de europeu aqui? Dá uma. Eu sou descendente de europeu, por parte de pai, né?
Eles vieram lá da Itália. Sou Travagini, italiano. Mas chegou aqui, né, família Travagini, dali a pouco o meu pai, que é filho aí do meu avô e tudo mais, achou a minha mãe, ela é do interior, mas ela é quase que uma baiana, né, Paulo? Porque os pais dela, mineira, é uma mistureba lá, tem baiano, tem mineiro. Então veja só aí o produto final aqui. Sei lá como é que eu posso falar, é um italiano com baiano, com mineiro, italineiro, pronto, italiano com mineiro. É isso que dá, né? A mistura, não é mais sangue puro. Eu tenho certeza que vocês todos que estão aqui também tem um puxadinho para o lado europeu, mas também tem raízes bem brasileiras aí, do povo baiano, do povo mineiro, né? Sim ou não? Glória a Deus. Esse encontro então de Jesus era um encontro que para o povo judeu era algo muito terrível. Eles não poderiam estar ali, já que os judeus não se davam com os samaritanos. Eles tinham desprezo pelos samaritanos, porque não eram sangue puro. Teve outros problemas. Os samaritanos também ofereceram sacrifício de porco no templo, irmãos. O porco é proibido dentro do contexto religioso judaico. Não pode porco, pois eles vão lá, eles sacrificam um porco e oferecem esse sacrifício para Deus. Então veja só como que manchou a imagem dos samaritanos. Era uma imagem muito manchada. Mas a Bíblia diz, queridos, que um dia Jesus, ele estava indo para o seu destino, ele estava indo para Jerusalém, e ele poderia ter desviado, o que levaria 3 dias a mais, e eles faziam isso, eles desviavam-se do caminho de Samaria, gastavam 3 dias andando, debaixo de sol quente, mas eles não passavam por Samaria. Porém, quando o Messias veio para essa terra, aleluia, o olhar do Messias nunca mais, irmãos, é o olhar que a igreja tem que ter. Olha para o teu vizinho e diga: o seu olhar tem que ser o olhar do Messias. Aquelas pessoas que eram desprezadas, a partir do olhar do Messias, não tem mais desprezo, irmãos, não tem mais desprezo. Nós não podemos desprezar ninguém. E quando então Jesus, ele sabia que em Samaria existiam pessoas sedentas, os campos estavam prontos para a ceifa, mas não tinham ceifeiros, mas não haviam pessoas para ir lá fazer a ceifa. Quem está comigo e está entendendo? As pessoas estavam sedentas, as pessoas estavam necessitadas, mas não tinha ninguém com coragem para atravessar e romper as barreiras, romper os limites, romper os preconceitos e levar uma palavra de salvação. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala: nessa manhã Deus está te comissionando. Fala para ele aí, aleluia, para fazer a diferença nas Samarias que existem por aí. Quantas pessoas que às vezes o pastor Laurito, às vezes a gente inventa fazer algum tipo de evangelização e específica, e quando a gente combina de ir, né, pastor Lau, muitos se esquivam. Por quê? Porque em alguns momentos nós vamos nas comunidades mais carentes, mais necessitadas, aquilo que é politicamente incorreto falar, né? Eticamente talvez também incorreto, mas são as antigas favelas. E as pessoas, quando sabem, opa, não vou, imagina que eu vou entrar lá, estou com o sapatão aqui, olha, meu Deus, eu não vou entrar lá. Esse terno aqui, hein, Elzinha,
Imagina que eu vou entrar num lugar desse. Mas quando Jesus, ele estava passando por ali, ele rompeu essas barreiras. Olhe para o teu vizinho e fala: os campos estão brancos, fala para ele aí, prontos para a ceifa, prontos. E o que acontece aqui nessa passagem, irmãos, é que aí ele chega num poço, onde tinha um lugar ali, ele sentou-se e ficou ali. Os discípulos foram para Sicar, para comprar comida, e ele sentou ali e ficou aguardando. Dali a pouco chega uma mulher, e quando chega essa mulher carregando o seu cântaro de água, um negócio de pedra pesado, ela já vinha com ele vazio e já era pesado, carregando naquele sol quente. Mulher é forte, irmãos. Tem gente que, quem lembra da música do Roberto Carlos, que falava sobre a mulher? Dizem que a mulher é sexo frágil. Quem lembra disso aí? Olha aqui, ó. Vocês já estão assim, cadê o pastor Júnior? Mas a mulher é forte, irmãos, mulherada forte. Aquela mulher pegou aquele cântaro pesado, e já vazio, mas pesado, e ela foi tirar a água lá no poço de Jacó. E quando chega lá, ela se depara com Jesus. E Jesus, quando Jesus está ali, irmãos, Jesus começa a mexer com aquela mulher. Jesus começa a... Como que eu posso falar uma palavra para não falar uma frase muito chula? Mas ele está instigando ali, irmãos, todas as vezes que Jesus quer falar com você, ele vai te instigar. Fala para o teu vizinho, não fuja do diálogo com o Senhor. Todas as vezes, irmãos, que Jesus quer se aproximar de você, que Ele quer tratar com você, Ele vai te instigar, Ele vai te desafiar, Ele vai chamar você para briga. Ele estava chamando essa mulher para briga, porque ele fala para ela: você veio tirar a água? Eu vim tirar a água. Então, mas tira e me dá para mim. Um povo que tinha treta, um povo que tinha problema um com o outro, irmão, quem na sua sã consciência falaria um negócio desse? Me dê aí, me dá para mim primeiro, estou com sede, me dê dessa água. Ele desafiou aquela mulher, e muitas vezes Ele está te desafiando também. Nos momentos que você menos espera, o Senhor está te desafiando, porque Ele tem algo muito tremendo e especial que Ele quer fazer na sua vida. Então, cuidado, meu irmão, ao destratar alguém, porque pode ser ali um desafio que Jesus está fazendo, para que Ele possa se revelar a você. Se você entendeu o que eu estou falando, aleluia! Louvado seja Deus. Chamou para briga. E a mulher falou: você não se enxerga não? Eu sou samaritano e você é judeu, só você não sabe que a gente tem problema. Ah, meus irmãos, Jesus alcançou o objetivo. Ele criou uma linha de relacionamento ali, de troca de informação, de diálogo. Ele criou um diálogo com aquela mulher. Ah, meus queridos, glória a Deus. Eu fico vendo Deus é maravilhoso. Você quer ver alguns momentos em que Deus, Ele faz isso com as pessoas? Um dia, estava ali um homem malhando trigo no lagar. Como é o nome desse homem mesmo? Gideão. Aí de repente vem e se assenta uma pessoa debaixo de um carvalho ali, de uma árvore, e começa a puxar assunto. Você está malhando? Ele fala assim: bom dia, varão valoroso, e começa a puxar um diálogo com aquele homem. Ninguém imaginava que ali estava o anjo do Senhor, mas aquele homem lá ficou lá: não, eu estou malhando o trigo aqui, estou fazendo o meu serviço. O Senhor é contigo, homem valente. E começa a puxar assunto. Irmãos,
Deus está querendo falar comigo, Deus está querendo falar com você nessa manhã, Deus está querendo puxar assunto com você, Deus está querendo arrumar um dedinho de prosa, irmão, comigo, com você. Outra vez, Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, está ali apacentando o rebanho, e de repente uma árvore começa a pegar fogo, irmão. Só que aquela árvore, ela começou a pegar fogo, mas não acabava o fogo nunca mais. Então o Moisés pegou e falou assim, ó, tem alguma coisa errada. Tudo bem pegar fogo, mas já era para ter acabado esse fogo, não acaba nunca mais. Que fogo é esse? Dá uma olhada para o teu vizinho e diga, é o fogo do Espírito Santo. Aleluia, bendito seja Deus. É o fogo do Espírito Santo que está te chamando, que está querendo a sua atenção. É o fogo do Espírito Santo que está te chamando para mais perto, quer que você se aproxime. Então Moisés foi para lá, eu preciso ver isso de perto. E quando chegou lá, então uma voz saiu do meio daquela sarça dizendo, Moisés, tire a sandália dos vossos pés, porque o lugar que você está é santo, é terra santa. Aleluia. Deus te chamando para o santo. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala assim, Deus está te atraindo para o santo, para a santidade dEle, para a presença dEle. Irmão, aleluia, se você está entendendo aí o que Deus já está falando com você. Aleluia. Irmãos, aquele terreno é o terreno de Moisés. Aquele terreno é o terreno que Moisés pisou muitas vezes. Mas quando Deus está no terreno, é terra santa. Aleluia. Louvado seja Deus. Enquanto você estiver sozinho, seja lá onde for, é um lugar qualquer, mas a partir do momento que Deus estiver ali, a presença de Deus estiver ali, é um lugar santo. Então Deus está te chamando e te atraindo para a presença dEle, porque se você estiver na presença dEle, você vai estar num lugar santo. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. E essa mulher então começa a receber ali esse diálogo. Começa a falar, não, eu sou samaritana, você é judeu, vai para lá, eu fico para cá. E Jesus propõe uma coisa para ela. Ele falou, se você soubesse quem é que está te pedindo essa água, você pediria e ele te daria a água viva. Aleluia. Água viva. Jesus estava propondo fazer uma troca. Ela ia entregar a água do poço de Jacó, uma água comum, uma água natural, mas o que Jesus ia devolver para ela era uma água viva, uma água, queridos, que ela lá no mesmo evangelho de João, no capítulo 8, na festa dos tabernáculos, Jesus ele revela que essa água é uma água que jorra de dentro para fora. É o poder de Deus se manifestando na vida da pessoa. Quem está na presença de Jesus, quem está na presença de Deus, tem água viva. Ele abre a boca e é como rios de água viva que jorram para abençoar as pessoas, para falar com as pessoas, para ser uma palavra profética, para ser uma palavra de direcionamento. Aleluia. Quando você está na presença de Deus e você se deixa ser levado por Deus, Deus vai te usar nos lugares que você menos espera. É na fila do pão, é na feira. O problema maior, sabe qual é? É que a gente espera que para ser usado por Deus, para que esses rios de água viva fluam na nossa vida, a gente precisa subir aqui nessa plataforma e precisa abrir aqui essa Bíblia, porque aqui então Deus vai me usar. Mas eu quero dizer para você, irmãos, todos
lugares, eu poderia falar muito mais lugar aqui, onde que Deus se manifestou, se aproximando das pessoas. Não tinha púlpito, não tinha Bíblia aberta, não tinha microfone, não tinha refletores, não tinha câmera filmando, não tinha nada disso, mas a coisa mais importante estava ali, que era a presença do Todo-Poderoso. Oh, aleluia! Bendito seja Deus. E aí ela pega e ela fica assim: como que o Senhor me oferece dessa água? És tu, e você não tem nada, não tem nenhum baldinho aí para tirar essa água? Essa água viva aí, és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? Ela começa a entrar, irmãos, no diálogo, gerando relacionamento. É isso que eu estou vendo acontecendo nas casas de paz. Eu tenho visto todos os dias, todas as semanas, os irmãos estão postando. Eu já pedi para mudar, para colocar no grupo da igreja, porque tem muitos que não entraram na campanha aqui e precisavam ver o que é que Deus está fazendo nas nossas casas de paz. Coisa linda o que Deus está fazendo, irmãos. Deus está restaurando famílias, Deus está abrindo portas de trabalho, Deus está curando pessoas, Deus está fazendo milagres extraordinários. Porque quando a gente vai sem púlpito, sem microfone, sem câmera, sem plataforma, sem nada, a gente só vai lá com a presença de Deus. É lá que as coisas estão acontecendo, é lá que Deus está movendo o poder dele, através da nossa vida. E aí, essa mulher começa a dizer assim: olha, se você é judeu, me diz uma coisa, aonde é que a gente tem que adorar? Porque os judeus falam que é Jerusalém, mas o meu povo diz que é aqui nesse monte. Ela já começa a abrir o coração e mostrar uma ausência que estava ali. Ela começa a mostrar a carência que ela tinha. Ela queria um contato com Deus. Uma mulher sofredora, uma mulher com um monte de demandas, um monte de problemas familiares. E ela queria um lugar. Ela queria um lugar, pastora, onde ela pudesse ter uma resposta. Mas não tinha um templo ali, não tinha uma igreja, não tinha uma IPA por perto, não tinha uma célula, não tinha uma casa de paz. E ela estava precisando, eu quero saber aonde que está Deus. Está lá em Jerusalém ou está aqui nesse monte, que já foi destruído, não tem mais. Aonde é que eu posso encontrar com Deus? E aí Jesus fala assim: olha, a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é Jerusalém, não é um lugar, não é uma hora. A gente marcou, queridos, 9 horas da manhã, a gente marcou um horário, mas, e isso é importante, viu? É importante a gente ter o nosso horário, de estarmos juntos aqui, cultuando ao Senhor. Não estou tirando o mérito da coisa, mas o que eu quero dizer é que nós não podemos nos limitar a essas 4 paredes, porque o Senhor está procurando, e quem sabe Ele vai encontrar nessa manhã aqui nesse lugar. Quem sabe Ele vai encontrar aí no Facebook, aí nessa casa, aí nesse local de trabalho. Não sei onde que você está nesse momento, mas quem sabe Deus vai encontrar em você um verdadeiro adorador. Sabe o que é o verdadeiro adorador, irmão? Hoje tem muitos adoradores por aí. Eu não estou falando mal de igreja, irmão. Eu vou falar mal da nossa igreja, né? Da igreja cristã, evangélica. Não vou falar mal.
mas eu tenho que falar as verdades, que sejam ditas as verdades. E tem muita gente animada, entendeu? Tem muita gente animada e não avivado. Tem muito show, irmão. Show, pá, 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 pá. Show. É gostoso fazer um louvor. A gente tem aqui também, tem as coisas aqui. Ainda não está do jeito que a gente quer, mas nós vamos chegar lá. Vamos melhorar cada vez mais. Mas isso aqui não é a adoração. O verdadeiro adorador não é aquele que vem para cá e tchau, 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 tchau. O verdadeiro adorador é aquele que vai chegar segunda-feira no serviço e vai ver lá um monte de coisa para fazer. E o patrão vai dizer para ele assim: olha aí, ó, se não fizer tudo isso eu vou te demitir, porque você é relapso, está tudo atrasado o seu serviço. E a pessoa vai dizer assim: tá bom, patrão, você manda, vou te obedecer, vou fazer o meu serviço. E vai começar a fazer o serviço lá. E vai começar, fazendo o serviço, vai adorar ao Senhor ali com o seu serviço, em nome do Senhor Jesus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Aleluia. Vai cantar esse louvor aí. Jesus, poderoso esse nome é, maior que tudo ele é, poderoso. E tá lá, batendo. Outra tá lá varrendo, poderoso esse nome é. Outra tá lá, lava roupa todo dia, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aí quando chega na mesa tem lá arroz, feijão, uma abobrinha. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Mas se tiver também o contrafilé, aleluia, mas se tiver também a funcionária varrendo para você, mas se tiver também os funcionários trabalhando por você, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Não importa o que você está passando, eu sei que muitos aqui talvez estejam com a conta negativa, talvez a fatura do seu cartão esteja impagável. Talvez, irmão, você está esperando um milagre. Você gostaria que eu subisse aqui nesses lugares aqui, me pendurasse ali e desse um grito: receba! O céu se abriu, o dinheiro chegou. Mas eu quero dizer para você uma coisa: posso não fazer isso porque Deus não mandou fazer isso, mas uma coisa que Deus está mandando eu dizer para você: Ele vai te ajudar, Ele vai entrar nessa causa, junto com você, a solução virá. Deus vai, irmão, te ajudar a encontrar a saída, Ele vai te mostrar, porque está escrito na palavra, que o Senhor não dá um peso maior do que nós possamos suportar, antes, juntamente com o peso, Ele dá também o escape. O escape está chegando aí na sua direção. Quem recebe essa palavra aí, dê um glória bem grande aí, meu irmão. Aleluia. Ah, irmãos, o poço era natural. Aquele poço lá de Samaria era um poço natural,
mas Jesus trouxe para aquele poço água viva. Eu quero dizer para você que Deus pode mudar aí na sua vida, alguma coisa que para você é natural, Deus vai tornar sobrenatural. O seu entendimento, a forma de você agir, as respostas que você vai dar serão sobrenaturais. E através desse sobrenatural, portas vão se abrir na sua direção, situações vão ser mudadas, Deus vai fazer coisas tremendas, irmãos. Aleluia, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aquela mulher, ela era desprezada por toda Samaria. Mas quando Jesus olhou para ela, Ele deu atenção para ela, sabe por quê? Porque Ele não viu ali uma mulher desprezada, Ele não desprezou aquela mulher, Ele estava enxergando uma profeta, uma profetisa, Ele estava enxergando alguém que ia ganhar muitas almas para o reino de Deus. Enquanto muitos estão desprezando você, eu quero te dizer nessa manhã, irmãos, Deus está te olhando como um campeão, como um vencedor, como alguém que vai à frente e que vai encontrar as respostas que você está precisando em nome de Jesus. Se você entendeu e recebeu aí, aleluia! Aleluia! Quando aquela mulher então está conversando, ela fala, o Jesus fala para ela assim: olha, vamos fazer o seguinte, estou vendo que você está com problema, vai lá e chama o seu marido. Aí ela diz assim: eu não tenho marido. Eu não tenho marido. Eu não tenho. Queria ter, mas eu não tenho. Aí ele falou assim: olha, bem dissestes, eu não tenho marido, porque já tiveste 5 e esse que tem agora não é o teu marido. Aí os olhos daquela mulher se abriram, porque ela percebeu que aquele homem estava trazendo uma revelação da vida íntima dela, da intimidade dela. E eu sei que aqui nessa manhã você já está se vendo, irmãos. O Espírito Santo já está falando com você. Em alguns momentos aqui você já entendeu que Deus está te chamando, que Deus está tratando com você nessa manhã. Quantos já sentiram isso daí? Que a palavra está sendo para você nessa manhã. Louvado seja Deus. A gente sente quando Deus está se aproximando, que Deus está querendo falar. E sabe o que aconteceu? Quando essa mulher então, ela ouviu que Jesus estava sabendo da vida íntima dela, então ela falou assim: olha, o dia que o Messias vier, ele vai trazer revelação de todas as coisas. E aí Jesus, é a única vez que Jesus ele se posiciona e fala: eu sou esse Messias aí, eu sou. Eu sou. A palavra eu gravei aqui, coloquei aqui. Deixa eu ver onde que está. Essa palavra no grego koiné, que é o grego que a Bíblia foi escrita, é ego eimi. Eu sou. É equivalente ao Antigo Testamento, quando Deus falou com Moisés: diga que o eu sou vai com você. Agora Jesus está se revelando ali, não só como um profeta, porque ela falou: vejo que tu és profeta, e ele falou assim: não, eu sou o Messias. Irmãos, uma coisa que é muito importante, você vai sair daqui com essa chave. Eu vou encerrar, já estou indo para a final aqui, mas eu preciso que você leve essa chave dentro do teu coração, que vai fazer uma grande diferença na sua vida. Nunca busque Jesus como uma oportunidade de mudar alguma coisa na sua vida. Nunca busque Jesus como um amuleto. Quem sabe o que é amuleto?
Tem gente que não sabe. Amuleto, irmão, patuá. Você já ouviu falar do patuá? É um negócio, irmão, que é consagrado. As pessoas usam no bolso, usam na carteira. Eles carregam aquilo lá para dar sorte, para fechar o corpo, para livrar de alguma malignidade, de alguma coisa. Mas é um negócio. O dia que ele não quer, ele pega aquilo lá, coloca dentro de uma gaveta e guarda lá. Mas quando a coisa está feia, ele corre lá, abre a gaveta e pega aquele patuá, pega aquele amuleto, e aí ele vai fazer uso daquilo lá. Nunca tenha Jesus como um amuleto, uma oportunidade de arrumar um emprego, uma oportunidade de arrumar uma mina, ou um mino. Não, Jesus não é isso aí, querido. Jesus é o Messias. Jesus é o Deus encarnado. É o Criador, Ele é o eu sou, o grande eu sou, o Criador de todas as coisas, irmãos. Quando você o identificar assim, quando você trazê-lo para dentro de você como o seu grande eu sou, o seu Deus, o seu provedor, aquele que te formou no ventre da tua mãe, quando você reconhecê-lo, pode ter certeza que a partir desse momento a tua história vai mudar. Você assumi-lo como seu Deus. Não, Senhor é o meu Deus, não é só um amuleto, não é só uma oportunidade de me dar bem na vida. E qual é a diferença de falar Ele é o meu Deus e não um amuleto? É que o amuleto a gente não precisa obedecer. O amuleto a gente guarda, põe na gaveta. Mas Deus a gente precisa obedecê-lo. Deus a gente precisa ler a sua palavra e tê-la como regra de fé e prática. É isso que significa a palavra de Deus. É a nossa regra de fé e prática. Aleluia. Não é um horóscopo que eu abro, sabe? Tem umas pessoas que fecham os olhos ou tal, e aí abre a Bíblia assim, põe o dedo, como se fosse tirando a sorte. Querido, não faz isso não. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. É Deus, quando se abre aqui é Deus falando com você o tempo todo, aleluia, o tempo todo. Não é um amuleto, obedeça a palavra, viva a palavra. Eu quero ir para o final agora, eu vou fazer um desafio com você, igreja. Quero fazer um desafio, porque nós vamos participar da Santa Ceia. Essa mulher, ela então viu que Jesus era o Messias, e ela voltou imediatamente para a cidade de Sicar, largou até o cântaro, esqueceu até o que ela tinha ido fazer ali, ela tinha ido para buscar água, mas ela larga o cântaro, de acordo com a palavra aqui, ela largou o cântaro, está ali no versículo 28, deixou pois a mulher o seu cântaro e foi para a cidade, e disse àqueles homens, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? Tudo quanto tenho feito. Dá uma olhada para o teu vizinho, fala assim, Jesus sabe tudo quanto você tem feito. Hello. Eu vou pedir para você agora virar para o outro lado, para outro vizinho. Fala assim, olha, Jesus está vendo tudo quanto você tem feito.
Não dá um friozinho na barriga, irmão? Quem sentiu um friozinho na barriga assim? Há alguns anos atrás, quando eu estudava no primário, pré-primário, no primário, né? Aí às vezes eu não fazia lição de casa. E a minha professora me amava muito. Ela acreditava em mim, que eu tinha um potencial. Mas eu mesmo não acreditava em mim, então eu não estudava, não fazia lição de casa. Aí sabe o que ela fazia no dia que ela pegava para corrigir? As professoras pegavam o caderno para corrigir. Aí ela foi corrigir, algumas vezes isso aconteceu. E cadê a lição? Aí ela escrevia um bilhete no caderno. Falava assim: seu filho não fez a lição de casa. Cuide disso. Acerta isso aí. Resolva esse problema. Falava para minha mãe. Falava para tu, responsável. E aí colocava assim escrito: ciente. E fazia um risco assim que a mãe tinha que assinar. Quem já passou por isso aqui, né? Ah, meu irmão, quando eu voltava o caderno, que a gente tinha que passar os cadernos, um passava para o outro, até chegar na mesa da professora. Aí quando voltava os cadernos tal, que chegava o meu lá, que eu via aquele vermelhão desse tamanho, as letras garrafais, aquele em vermelho, me dava um friozinho na barriga, porque eu falava assim, na linguagem popular dos jovens aí, moio. E agora Jesus está falando aqui está escrito, essa mulher reconheceu, e você precisa reconhecer, porque tem um lado que pode ser negativo, mas tem um lado que pode ser muito positivo. Jesus tem visto tudo o que eu tenho feito. Aleluia. Para alguns pode dar um friozinho na barriga, mas para outros, se Jesus está vendo tudo que você está fazendo, isso é sinal de que Ele vai te dar uma força para você continuar, se você estiver no caminho certo, se você estiver buscando melhorar cada dia a sua vida, você pode ter certeza que Ele vai te ajudar nessa jornada. Ah, se você recebeu isso aí, meu irmão, agora, se você não estiver tão esforçadinho assim, está na hora de mudar, irmão. Até quando você vai querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa? Até quando que você vai querer alguma coisa nova se você faz sempre o mesmo? Se não está dando certo, já não viu que... Uma vez eu vi aquele delegado, Juninho, como é que chama aquele delegado morenão? Um moreno forte. Da Cunha. Ele prendeu um rapaz. Ele falou: você de novo, rapaz? Te prendi de novo. Falou: acho que é a quarta ou quinta vez que eu te prendo. E o rapaz todo ali, cabeça baixa, tal. Agora fica cabeça baixa, né? Sem vergonha. Policial, o delegado. Aí falou para ele: você não está vendo que você não serve para isso? Ainda não te falaram? Se eu te prendi 5 ou 6 vezes, isso quer dizer que você não serve para isso, rapaz. Vai tentar fazer outra coisa. Vai tentar fazer. Está provado que você não nasceu para isso. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala assim: para de dar mancada nessa vida. Para de dar cabeçada, irmão. Você não nasceu para isso. Você nasceu para ser mais que vencedor. Mais que vencedor, mais que vencedor. Aleluia.
Deus está te dando uma chance nova hoje, começa do zero. Essa mulher tinha uma grande bagagem, mas ela foi para a cidade. Eu conheci alguém que falou tudo quanto eu tenho feito. Ele falou tudo. E aqueles homens foram lá, acreditaram nela primeiro, pois eles foram lá. E aí Jesus, então, foi uma oportunidade. Irmãos, todas as pessoas que a gente se aproxima, que a gente ganha, que a gente ama, como Jesus amou essa mulher, não desprezou ela. Todas as pessoas que cruzarem o seu caminho, que você amar também, que você não desprezar, que você trouxer para perto, através dessa pessoa uma porta muito grande vai se abrir, porque outras pessoas vão procurar conhecer quem é o Deus que você serve. E se você está entendendo aí, meu filho, aleluia. Eu encerro aqui, mas eu quero te convidar a ficar em pé no seu lugar. O desafio é: você quer ser hoje um verdadeiro adorador? Você quer mudar a sua vida hoje? Quantos querem mudança na sua vida hoje? Mudar. Você tem que fazer coisas novas. Você precisa mudar, irmão. Irmã, você que está aí na sua sala, você que está aí no seu quarto, você que está aí em casa, não sei aonde, você precisa mudar. Você precisa mudar porque Jesus passou pela sua Samaria hoje para mudar a tua história, para mudar a tua sorte. Deus está passando aqui na sua Samaria para mudar a tua história. E quando Ele mudar, rios de água viva fluirão. Deus tem água viva para você. Quantos querem água viva